Olá, gente bonita! Olá, meus pezinhos de couve, meus pezinhos de alface, tudo bem? Quero falar com você sobre o quê? Sobre o conto O Dia que Júpiter Encontrou Saturno, que está no livro Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu. A primeira coisa que eu quero falar para você sobre esse conto é que ele está inserido na parte do livro chamada Os Morangos. Você se lembra o que é esta parte? Nós temos aqui narrativas que falam de pessoas melancólicas. Por quê? Porque elas foram massacradas por todo aquele contexto conservador, todo aquele contexto massacrante, opressor da década de 70, começo dos anos 80. Só que, ainda assim, diferente da primeira parte do livro, chamada O Mofo, o que acontece? Essas pessoas encontram uma saída para a sua realização, para a sua uma válvula de escape, algum meio de felicidade. Também reconheço que esse conto ele é muito diferente. Por quê? Por que ele é diferente? Por que ele é inusitado? Porque a sua compreensão é muito difícil. Facilita a compreensão dele as referências intertextuais que o autor vai semeando. Caso você não se lembre, intertextualidade é a relação que um texto estabelece com outro texto. A primeira dica, a primeira referência, a primeira intertextualidade já se encontra no título do livro. Você tem, o dia que Júpiter encontrou Saturno. Júpiter encontrando Saturno. Veja, o encontro de Júpiter com Saturno, isso é do zodíaco, né? Da astrologia. E entre várias coisas que Júpiter e Saturno representam, destaca-se aqui para a compreensão do conto o seguinte: Júpiter está ligado a sonhos e Saturno está ligado a tempo. Então a conjunção dos dois, o pessoal do zodíaco, da astrologia fala muito disso, né? A conjunção de Júpiter com Saturno significa o quê? É a chegada de um tempo para a realização de sonhos, é a chegada de um tempo revolucionário, uma chegada de tempo de mudança. A outra referência intertextual você encontra logo abaixo do título do conto, é o subtítulo do conto que aparece entre parênteses, Nova História Colorida. Trata-se de uma referência a uma música do Belchior de 1976, portanto, da mesma época do Caio Fernando Abreu, portanto, os dois, com certeza, compartilham do mesmo contexto cultural, das mesmas crenças, das mesmas ideologias, das mesmas decepções. Então, essa música se chama Velha Roupa Colorida. Caso você não se lembre desse contexto de Morangos Mofados, colocado aqui por Caio Fernando Abreu, veja, aqueles sonhos dos anos 1960, começo dos anos 70, com a chegada da ditadura militar, com essa repressão marcada pelo conservadorismo, então você vai ter essa perseguição, essa repressão ao grupo social ao qual pertence Caio Fernando Abreu, e isso vai estar vazado nessa melancolia, nessa castração das personagens de Morangos Mofados. Caso você não se lembre direito disso, veja esse videozinho aqui. Então veja, coincidentemente ou não, destino ou não, premonição ou não, o que o Belchior nos diz aqui na voz de Elis Regina. Olha o que ele diz. Que uma nova mudança em breve vai acontecer. E ouça mais isso. Já um tempero novo jovem, hoje antigo. E isso também. E precisamos todos rejuvenescer. Você percebeu? Bate com tudo que essa previsão astrológica anunciada no título nos diz. Você vê, fala-se que um novo tempo está chegando. E aí? Tudo aquilo que era jovem, aquilo que nós cultuamos lá pelos anos 60, anos 70, já não é tão jovem. Então é necessário a gente rejuvenescer, a gente mudar o rumo, né? Tomar novas atitudes. E o interessante é quando essa música diz: E o passado é uma roupa que não nos serve mais. Tá vendo? E o passado é uma roupa que não nos serve mais. Então todas aquelas crenças que o Caio Fernando Abreu e toda a sua geração, porque ele funciona como um alter ego de sua geração aqui em Morangos Mofados, todas aquelas crenças fracassaram. Agora a gente está em outro contexto e isso não serve mais. A gente tem que abrir mão disso e
bola pra frente. É bem a cara dessa parte Os Morangos. Tá vendo a coerência? Não é nem coincidência, é que os dois estão vivendo o mesmo contexto. Então, dois artistas do mesmo contexto, os dois de formas simbólicas diferentes, né? Porque são pessoas diferentes, estilos diferentes, um faz música, outro faz conto, em estilos diferentes, em perspectivas diferentes, acabam expressando o mesmo contexto, os mesmos ideais, os mesmos valores. E que ideal novo é esse? Devemos abandonar velhos padrões. O passado não é um velho padrão, um padrão do conservadorismo, não é isso. Veja, quando ele fala o passado, é uma roupa que não nos serve mais. Então, não são dos conservadores, mas dessa geração mesmo, do próprio Caio Fernando Abreu. Era um ideal meu, tanto era uma roupa que me servia, só que agora não me serve mais. Devo abrir mão dessa roupa, não serve, não cabe, não serve mais em mim, devo partir para outra. E olha que interessante o que é um texto rico literariamente. O vírus já rodou um bom tempo e a gente ainda não saiu do título. Agora a gente vai partir para o quê? Nem começamos a história, a gente vai partir para a epígrafe. Epígrafe é aquele texto que fica no começo de um poema, de um conto, de uma novela, de um romance. Quer dizer, é um texto que fica no começo de um outro texto, é um texto citado, é uma referência, é uma citação de um texto de um outro autor, que de uma certa forma antecipa ideias, valores do texto que a gente vai começar a ler. E alguns vestibulares fazem questões exatamente com essas epígrafes. Apresenta epígrafe de um conto, de um romance e pergunta: o que eu tenho aqui que já antecipa o assunto do texto, o assunto da obra? Veja, a epígrafe que nós temos aqui é da música Gente, de Caetano Veloso. Ele transcreve aqui: gente, espelho de estrelas, reflexo do esplendor. Gente é espelho de estrelas. Me faz lembra o conto Terça-feira Gorda, o cara lá mirando as Pleiades. Gente é reflexo de estrelas. Então, estrela ligada ao sublime e nós somos reflexo do sublime. Quer dizer, toda uma geração de Caio Fernando Abreu melancólica, porque se viu reprimida pelo conservadorismo, viu que seus ideais não vingaram, não funcionaram, não foram respeitados. Só que essa geração, veja, ele está passando essa mensagem: gente, vocês não podem se sentir assim melancólicos, vocês são reflexo de estrelas, vocês são o quê? Espelho, né, das estrelas, quer dizer, vocês são estrelas, vocês refletem, vocês repetem as estrelas, vocês são esplendor. O interessante é que essa canção, nesse trechinho que foi citado, além de reforçar o tema, né, não há motivo para melancolia, e sim para a felicidade, para o bem-estar, porque nós somos brilho. Isso faz conexão com o título, com o campo semântico, ou seja, com o campo de significados do título, que já fala de astros. Então você tem Júpiter, Saturno e agora eu falo de estrelas. Então estou mirando o sublime, o superior. E o engraçado é que o primeiro verso dessa canção fala exatamente o quê? Gente, olha pro céu. Olha lá, gente, olhar pro céu. Para de pensar nesse contexto ruim que nós nos encontramos. Nós somos sublimes. Gente, olha para o céu. E o mais engraçado é que um dos primeiros movimentos, uma das primeiras ações do conto é exatamente a personagem olhando para o céu. E é também interessante lembrar que essa nossa disposição de olhar para o céu está ligada à astrologia, que abriu caminho para a astronomia. E os dois campos representam o quê? Uma tentativa de explicar, de compreender quem somos, qual é a nossa condição. Essa ideia de olhar para o céu. E ao olhar para o céu, você tem o quê? Essa compreensão, repito, de que somos brilhantes, somos sublimes, somos maravilhosos, então não há mais motivo para essa melancolia. Tanto que você tem esse encontro de Júpiter com Saturno, o anúncio de uma nova fase, uma nova era. Pode ser que você pode associar o quê? O Brasil já se preparando para a redemocratização, para a saída da ditadura, ou então a própria geração, quer dizer, eu não estou excluindo uma coisa da outra, as duas podem estar super conectadas. A própria geração do Caio Fernando Abreu encontrando saída em meio a essa repressão, a esse conservadorismo. Tanto que em outro trecho dessa canção citada aqui em epígrafe, o Caetano nos diz o quê? Não, meu nego, não traia nunca essa força, não.
essa força que mora em seu coração. Tá vendo? Não, meu nego, não traia nunca essa força que está aqui dentro do seu coração. Então Caetano, também reverberando os ideais da geração dele, que é também a geração do Caio Fernando Abreu, ele está reverberando, veja, não vamos trair essa energia, esses ideais, né? A gente lutou por tanto e agora a gente vai desistir. Então depois você vai ver, se você for consultar essa música, e ela tá aqui, tem uma playlist que eu deixei aqui com as músicas usadas, referidas, citadas nesses 6 contos de Morangos Mofados escolhidos pelo vestibular da Unicamp. Então, você vai perceber que há toda uma referência, ele faz uma citação de vários artistas, vários pensadores, veja, uma geração que tem todos esses pensadores, significa o quê? É uma geração valiosa. E essa referência a essas múltiplas personalidades, ela nos ensina que essa geração ela é multifacetada, ou seja, existem inúmeras maneiras, existem inúmeras formas de você se realizar, de você ser feliz. Veja, existem inúmeras maneiras de você ser feliz, tá? E até ele também cita não só essas grandes personalidades, mas gente que está aí na labuta, no trabalho, no dia a dia, gente simples. Quer dizer, o que o texto nos fala aqui de Caetano Veloso é o quê? Que a gente deve celebrar essa beleza da vida, até mesmo em sua simplicidade. A vida é linda, a vida é divina, apesar de todos esses obstáculos de uma sociedade marcada pelo conservadorismo. Então, essa é a nova roupa colorida. É a celebração da vida, do prazer da vida, a celebração do existir em meio a tantas dificuldades. Então, depois que toda essa intertextualidade cria o clima do conto, nós podemos começar a história. Veja, o dia que Júpiter encontrou Saturno tem um narrador em terceira pessoa, quer dizer, quem conta a história não é nenhuma das personagens, então alguém que está olhando de fora. E esse narrador é onisciente. O que é um narrador onisciente? Aquele que tem o dom, ele tem um domínio completo da narrativa. Oni é tudo, ciente é aquele que sabe, é aquele que sabe tudo. Então ele tem um domínio da narrativa, ele sabe tudo. Entretanto, ele é malandrinho, esse narrador. Por quê? Apesar dele saber tudo, ele não passa tudo pra gente. Então ele seleciona o que ele passa, mas ele seleciona de uma forma tal que o conto fica truncado, fica enigmático, às vezes hermético. Hermético é quando é difícil de compreender. Esse significa a palavra hermético, é de difícil compreensão. E às vezes a coisa tá tão difícil que beira o absurdo ou até mesmo o surrealismo. O que esse narrador nos informa é que nós temos uma moça que está em uma festa, num apartamento na Avenida Henrique Schaumann, na zona oeste de São Paulo, que nos anos 80 era uma região super badalada, né? Então ela está nessa festa, veja, ela está tentando controlar a sua loucura, veja, controlar a loucura, sabe, aquela coisa de não ir além do ponto. Veja, além do ponto além de ser o nome de um dos contos desse livro, é uma ideia muito presente, essa coisa de ultrapassar limites estabelecidos pelo establishment, né? Não querer ser padrãozinho, é se ir além do... você não lembra desse conto? Então veja esse videozinho aqui, tá? Então veja, ela é uma personagem que pertence à parte Os Morangos, diferente da parte O Mofo. Então ela tem uma atitude diferente. Veja, ela é discretamente infeliz, mas ela não se entrega à tristeza, ela não está derrotada, ela está lutando. Ela está tentando encontrar um caminho. Então ela, veja, ela poderia fazer o quê? Ela poderia se entregar à tristeza, ela não se entrega, ela poderia se entregar à tristeza, passando a noite de sábado como? Sentar lá no sofá, entre o aparelho de som, a televisão e esperando uma ligação telefônica que nunca vem. Sabe o que isso me faz lembrar? Olha que engraçado, eu briso demais. Mas me faz lembrar outra música desse mesmo contexto desse conto, né? E veja, olha que interessante, não é citada aqui, mas tem a ver. Justamente, ó, lembra desse trechinho?
Então, essa música, Gimme, 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 quer dizer, dê-me, veja, o que está acontecendo? Eu tenho a história de uma pessoa que está também à noite, só que aqui é diferente. Essa não saiu. Ela está esperando o quê? Veja, dê-me, dê-me um homem, eu preciso de alguém. Será que alguém vai conseguir ouvir meu clamor, meu desespero? Eu preciso de alguém, eu preciso sair dessa tristeza, dessa solidão, dessa melancolia. Veja, essa música é da geração do Caio Fernando Abreu. Ah, você que é geração Z, você que é mais novo do que eu, vai dizer, nossa professor, eu conheço esse toquezinho, essa musiquinha de uma outra canção. Pois é, essa aqui. Pois é, veja, quando a Madonna ela faz essa intertextualidade, ela retoma essa música do ABBA, o que acontece? Ela está reverberando o mesmo tema. Veja que ela fala Time goes by so slowly, quer dizer, o tempo passa tão devagar. Por quê? É o tempo da solidão, em que você espera, né, a ligação da pessoa amada, em que você espera ser correspondido, e parece que não é correspondido. Quer dizer, em todas essas referências da música da Madonna, do ABBA, e aqui nesse conto nós temos o quê? Uma geração discretamente infeliz, como diz o Caio Fernando Abreu a respeito dessa moça. É uma moça que é discretamente feliz, como todas as personagens do Morangos Mofados. E aqui, coerente com a segunda parte, que é os morangos, nós temos uma personagem que não se entregou a essa tristeza. Então ela foi buscar algum sentido para sua existência. Ela quer sair disso, por isso que ela está nessa festa, nesse apartamento na Avenida Henrique Schaumann, na zona oeste de São Paulo. Entretanto, no meio dessa festa, ela se encontra entediada. Entediada mesmo após ela ter encontrado uma pessoa muito importante para ela, como diz o começo do conto. Diz aqui, ó, foi a primeira pessoa que viu quando entrou. Tão bonito que ela abaixou os olhos, sem querer querendo, né, que ele também a tivesse visto. Você bate o olho numa pessoa bonita, que é uma pessoa que te interessa, e ela já, né, ela baixa o olhar. Então, enquanto ela baixa o olhar, ela faz todo aquele flashback que nos permitiu entender aquilo que eu acabei de explicar, né? Ela estava melancólica, não queria passar mais um sábado à noite no seu apartamento, então ela faz todo esse flashback. E aí, o que acontece? Tem um trecho que eu acho interessante, a gente deve ler, porque ele é muito importante para a lógica da narrativa. Ela deixa de fazer esse olhar tímido, quer dizer, ela olha, gente, olha para o céu, ela olha lá pela janela para fora do apartamento e ela olha para o céu, o quê? Um céu tão claro que não era o céu normal de Sampa. Sampa é o apelido de São Paulo, né? Alguns dizem que é só quem não é paulistano que fala Sampa, que é uma expressão que ficou muito conhecida com a música do Caetano Veloso, Sampa. Então veja, ela olha para um céu que não parece mesmo o céu de São Paulo, de Sampa, né? Com uma lua quase cheia e Júpiter e Saturno muito próximos. Daqui a pouco a gente retoma essa oração, esse trechinho. Mas o que nos interessa no momento é que nós temos o quê? Dois astros que se encontram, estão em conjunção, só que parece que estão parados, né? Eles estão em conjunção, mas não se... Sabe aquele encontro sem movimento? Que é mais ou menos a situação em que essa moça e esse rapaz que ela viu, a primeira pessoa que ela viu na festa, a mesma situação que eles se encontram. Quer dizer, um encontro sem união, sem... Sabe aquela coisa que você encontra aquela pessoa, você já quer abraçar, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. E não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O quê, professor? Não entendi. Você não está na idade ainda de entender. Então, nesse momento que você tem dois astros se encontrando, mas sem se envolverem, o que acontece? Toca uma música, Beautiful Boy, do John Lennon, lançada em 1980, que, entre várias coisas, diz isso aqui. Close your eyes. Olha o que diz essa música, que ela funciona, na verdade, como um acalanto, ou mesmo uma cantiga de ninar. Veja que é uma cantiga para acalmar uma criança, então há um certo jeito carinhoso aqui para acalmar, sabe, pode dormir, durma
e entregue-se ao mundo dos seus sonhos. Então, close your eyes, essa ideia de pode dormir ou então close your eyes, que pode dizer o quê? Fecha os seus olhos, quer dizer, pode confiar. Confia, né? Have no fear. The monster's gone. Have no fear, não tenha medo. The monster has gone. Veja, não tenha medo. É a ideia do que? Lembra? Um novo mundo está chegando, uma nova época está chegando, isso já está anunciado pelo título do conto, né? Essa nova fase da nova roupa colorida, talvez seja a ideia do que? Da redemocratização, esse monstro já está indo embora, não tenha mais medo e o que acontece? Pode fechar os seus olhos. Veja, eu não quero que você fique pensando, mas o John Lennon pensou nesse contexto de redemocratização brasileira? Não, gente, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que quando a intertextualidade é bem feita, ela não é uma mera exibição de cultura. Quando a intertextualidade é bem feita, veja, eu puxo um texto que tem lá seus significados e eu seleciono qual significado eu vou inserir aqui no meu texto, na minha obra, para enriquecê-la. Então é lógico que o John Lennon escreveu isso em um outro contexto dele, mas ao colocar aqui, veja, um outro contexto que tem nada a ver, mas tem um pouco a ver com o nosso, já a gente vai ver. Então encaixa-se esse aqui e ganha uma nova significação, enriquecendo a obra do Caio Fernando Abreu. Então, olha que coisa que na hora parece, na primeira leitura, primeira impressão, é completamente absurda, não tem sentido. Ela ouvindo essa música que é um verdadeiro acalanto, eis que na memória dela, ela ouve 5 tiros. Gente, eu achei mais absurdo isso. 5 tiros? 5 tiros? O que é isso? Foi aí que me toquei. Gente, a geração de Caio Fernando Abreu é uma geração alimentada pelos sonhos dos anos de 1960, que foram destruídos na década de 70. Eu acabei de falar para você que o contexto do John Lennon não tem nada a ver com o Brasil, mas tem a ver sim com o Brasil. Como assim, professor? Veja, essa geração de 60, John Lennon, Beatles, né? Então o que acontece? Beatles, um dos integrantes dos Beatles, que fazia parte do grande sonho, da grande loucura que foi os anos 60, de 1960, um dos integrantes era justamente o John Lennon. Ele mesmo, que em 10 de abril de 1970... deu uma declaração que destruiu, quer dizer, ele deixou claro, né, o que na verdade já estava se processando, mas parte da sociedade não tinha enxergado ainda. The dream is over, quer dizer, o sonho acabou. Então o sonho dos anos 60, agora que eles estavam entrando nos anos 70, aquele sonho acabou. Mas algumas pessoas teimosas, saudosistas, continuaram apegadas a esse sonho. Então atravessaram uma década, né? O próprio Caio Fernando Abreu deve ter sido um deles, por isso essa melancolia típica de Morangos Mofados, atravessaram a década de 70 ainda apegadas a esse sonho, teimosamente ligadas, acreditadas nesse sonho, daí a razão da melancolia delas. No entanto, este sonho foi rigidamente, cabalmente sepultado em 8 de dezembro de 1980. O que aconteceu nessa data assim tão marcante, professor? Bom, o que aconteceu? John Lennon, andando por Nova York, foi assassinado, levou 5 tiros. Daí os 5 tiros que essa moça lembra, que ela ouve em sua memória ouvir a música de John Lennon. Quer dizer, é o final nítido, o final cabal, o símbolo, né, certo de que a geração, daí a melancolia dela e a melancolia de toda a geração do Caio Fernando Abreu, a geração estava sem rumo, sem sonho ou sem norte. Né, como essas duas personagens daqui a pouco vão dizer, estou procurando norte. Norte para navegação, quer dizer, quando você acha o norte, você consegue achar o rumo, uma direção, saber onde você está. Então é essa ideia de o assassinato de John Lennon em 8 de dezembro de 1980, os 5 tiros acabaram definitivamente com todos os sonhos de uma geração. Então é nesse momento, quando ela se lembra desse fato histórico extremamente marcante, o que acontece? O narrador nos diz, os olhos subitamente endurecidos da moça,
voltaram-se para dentro do apartamento. Eu estava olhando lá para fora, para o céu, para as estrelas, né? Voltaram-se para dentro, esbarrando nos olhos subitamente endurecidos do moço. Essa estrutura espelhada, o que ele faz, o que ela faz, isso é muito comum em Morangos Mofados, mas isso revela uma sintonia entre personagens. Muito bem, a sintonia entre os dois. E olha como essa sintonia é muito mais do que diz essa cena. Porque fala aqui, ó, as memórias que cada um guardava, e eram tantas, transpareceram tão nitidamente nos olhos que ela imediatamente entendeu quando ele a tocou no ombro. Então aí você já percebe que os dois têm memórias em comum e são memórias intensas. Veja, além de os dois terem uma vida a dois, então os dois tiveram uma vida em comum, os dois tiveram uma vida dessa geração, anos 60, anos 70, que foi uma geração de muitos sonhos, muitos ideais. Por isso que você tem o quê? Fala assim, e eram tantas essas memórias em comum. E então os dois começam a conversar. Mas você sabe como é uma conversa no meio de balada, com música alta? É uma conversa muito atrapalhada. E mais ainda, eles estabelecem um diálogo muito louco. Né? Louco por quê? Porque é cheio de referências lacunares. Lacuna quer dizer buraco. Quer dizer, para nós, sabe, não faz sentido. Mas entre eles, a conversa faz todo sentido porque os dois têm um repertório cultural, um repertório de vida em comum que permite a compreensão, quer dizer, o preenchimento dessas lacunas. Quer dizer, para nós é lacuna, para eles não. Então veja, quando duas pessoas estão conversando e alguém está de fora, alguém de fora está ouvindo, quando as duas pessoas conversam, elas não precisam deixar todas as informações explícitas, porque tem muito repertório cultural em comum que permite que algumas informações fiquem implícitas e as duas pessoas conseguem se entender, tá? Nesse caráter implícito. Mas quem está de fora, que é o nosso caso, fica uma coisa meio estranha. Sem falar que são jovens, e os jovens são jovens. Os jovens dos anos 70 e 60 e 70, né, tinham essa coisa meio louca, meio fora do padrão, além do ponto. Né? Então veja, eles estabelecem uma conversa que parece que não tem nada de diálogo. Lembra o primeiro conto, diálogo, essa dificuldade de comunicação. Talvez dificuldade de comunicação depois de tantas experiências dolorosas, pesadas, difíceis que eles tiveram. E veja, uma tentativa de diálogo depois de um tempão enorme que eles não se viam. Então você tem essa dificuldade de diálogo, mas não tão forte como no primeiro conto, diálogo, que o diálogo ali era impossível. Aqui há um certo sentido. Eu sempre falar que esqueci de falar da própria música que está atrapalhando. Você já conversou em meio balada, como é complicado? E aí, olha o diálogo que eles estabelecem. Veja, ele viu a pessoa olhando para as estrelas. Você gosta de estrelas? Gosto. Você também? Também. Você está olhando a lua? Quase cheia, em Virgem. Amanhã faz conjunção com Júpiter, com Saturno também. Isso é bom? Eu não sei. Deve ser. É assim. Bom encontrar você. Também acho. Silêncio. E olha que interessante, esse silêncio quer dizer, houve uma pausa e aí, continua o assunto. E aí, continua. Então está havendo uma dificuldade de comunicação, eles têm até algum assunto, só que parece que é mais a função fática da linguagem. Lembra das funções da linguagem? Caso você não se lembre das funções da linguagem, veja esse videozinho aqui. Mas veja, eu tenho a função fática, que é aquela que se preocupa em manter aberto, manter funcionando o canal de comunicação. Tanto que eles continuam o diálogo, né? Você gosta de Júpiter? Gosto. Na verdade, desejaria viver em Júpiter, onde as almas são puras e a transa é outra. Que isso? Um poema de um menino que vai morrer. Como é que você sabe? Em fevereiro. Ele vai se matar em fevereiro. Hein? A referência que o rapazinho faz aqui nesse diálogo é de um poema de Henrique do Vale, um amigo do Caio Fernando Abreu, que de fato suicidou-se. E o poema é esse aqui, Vazio na Carne. Vazio. Olha, toda uma geração vazia. O Henrique do Vale era colega do Caio Fernando Abreu, então ele reverbera os mesmos ideais do Caio Fernando Abreu, um vazio, que são os mesmos ideais dessas personagens. O poema diz aqui, ó, estou dando adeus ao amor. Adeus. Olha essa coisa de, né? É diferente da mocinha, que não se entrega, que não desiste, ela vai à festa. Esse aqui não, estou dando adeus ao amor, porque ninguém gosta de afagar meu coração. Estou penetrando a verdade de todo o vazio da carne e os sentimentos dentro da terra são enganadores. Desejaria viver em Júpiter, onde as almas são puras
e a transa é outra. Então veja que interessante, ele fala desejaria viver em Júpiter, eu não quero ficar aqui, eu não quero esse contexto, essa situação, né? Daí o suicídio desse rapaz, né? Então eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora, eu quero ir para Júpiter, onde o contexto é outro. Daí você tem de novo um silêncio. Então esse diálogo deles é todo entremeado, cortado por silêncio. Eles falam que há 12 discursos diretos, uma dúzia de discursos diretos, uma dezena, silêncio. Depois outra dezena, silêncio. Então tá vendo a dificuldade da comunicação? Então depois dele ter falado disso, do poema do amiguinho Henrique do Vale, a moça pergunta, como é que você sabe? O quê? Que o menino vai se matar. Sei muitas coisas. Algumas nem aconteceram ainda. Eu não sei nada. Te ensino a saber, não a sentir. Não sinto nada. Já faz tempo. Não sinto nada. É que nem a tristeza da moça lá. Essa leve melancolia dela, mas veja lá, não é que ela está triste, é que ela não sente mais nada. Então é toda uma geração anestesiada. Não sinto mais nada, estou desencantado. Né? E ele diz aqui, ó, repetindo, ó, não sinto nada, já faz tempo. Eu só sinto, mas não sei o que sinto. Quando sei, não compreendo. Ninguém compreende. Às vezes sim. Eu te ensino. Difícil. Morri em dezembro, com 5 tiros nas costas. Você também. Também. Depois saí do corpo. Você já saiu do corpo? Silêncio novamente. Então veja, se você não tem noção dessas referências intertextuais, como assim morri em dezembro, com 5 tiros nas costas? É a referência ao assassinato de John Lennon. Quer dizer, eu não sinto mais nada, estou triste. Exatamente por quê? Porque os meus sonhos, os meus ideais já acabaram, né? Então o The Dream is Over foi dito em 70 e de fato o sonho acabou, isso ficou definitivamente sepultado em dezembro de 80 com o assassinato de John Lennon. Acabou, cara, acabou aquela geração. Aquilo é um passado que não nos serve mais, é uma roupa que não nos serve mais. Então veja, eles acabam fazendo um balanço, onde fomos? Onde ficamos? Quer dizer, o que sobrou de tudo aquilo pelo qual a gente lutou, com o qual a gente sonhou? E eles chegam à conclusão que alguma coisa se perdeu, mas alguma coisa permaneceu, ficou. Por um lado, essa alguma coisa que permaneceu, ficou, seria o quê? Um mofo. A gente aprendeu que o mofo tem essa capacidade, por meio do esporo, né? Ele flutua e vai contaminando todos os outros morangos. O nome do livro, Morangos Mofados. Então esse contexto repressor, castrador, se espalhou. Ou também pode ser, o que ficou? Tanto que se diz, nós navegamos, quer dizer, nós sobrevivemos. Estamos aqui, passamos por todo aquele contexto, estamos aqui, sobrevividos. E sabe o que é interessante? Tem um outro conto aqui, que também faz um balanço dessa geração, mas não está sendo cobrado pelo vestibular da Unicamp, mas tem um outro conto aqui chamado Os Sobreviventes, o que de uma certa forma simboliza toda essa geração do Caio Fernando Abreu. É uma geração de sobreviventes a esse massacre social. E eu acho interessante que o papo deles é tão maluco, né? Porque eles falam o seguinte, que ao fazer todo esse balanço dessa geração, então eles falam, e o sol já foi embora. Parece coisa maluca, mas no campo metafórico, conotativo, faz super sentido. O sol já foi embora. O que quer dizer isso? Todo aquele brilho, toda aquela coisa maravilhosa, acabou. Então tem mais simbologia aqui, tem mais metáfora, né? Quando se fala, o sol já foi embora. A outra pessoa responde, a estrada escureceu, mas navegamos. Assim, onde está o norte? Localiza aí o Cruzeiro do Sul. Depois, caminha na direção oposta. Então, voltam a olhar para as estrelas. Se eu localizar o Cruzeiro do Sul, caminho para a direção oposta, acho o norte, olha aí, acho o norte. O que é achar o norte? É conseguir me localizar e prosseguir a minha viagem. Ou seja, eu vou conseguir dar um rumo à minha existência. Não é à toa que pouco depois eles falam de viagens, né, que são planos, projetos, né, vou fazer viagem, olha, amanhã eu vou embora para Paris, amanhã eu vou embora para Natal, eu te mando o cartão de lá, olha as expressões espelhadas, mas olha, apesar de toda essa melancolia, dessa tristeza, eles fazem sonhos, eles fazem planos, eles não desistiram da vida. Então, no final, o que acontece? No finalzinho, olha, eles continuam o diálogo, eles terminam assim,
Tudo isso é muito abstrato. Está tocando Kiss, Kiss, Kiss. Por que você não me convida para dormirmos juntos? Você quer dormir comigo? Não. Por que não é preciso? Porque não é preciso. Silêncio. Me beija. Te beijo. E aí, olha que interessante, essa música Yoko Ono, que está no mesmo álbum do Beautiful Boy, Yoko Ono era casada com John Lennon, então essa música Kiss, 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 ela é um pouco exótica, eu recomendo, não ouça se você é uma pessoa inocente, mas tudo bem. Ela expressa o quê? Tem um eu lírico, que está pedindo essa entrega ao amor, Kiss, 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 eu entrego beijo, beija, beija, beijo, me beija, me beija, me beija, Kiss, 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 beijo, beijo, beijo. Então esse desejo de se entregar a um prazer como uma forma de fuga desse contexto social cheio de desilusões, cheio de coisas ruins. Então, mais uma vez, uma música, uma referência intertextual que acaba enriquecendo o texto. Essa coisa do kiss, 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 entrega aos prazeres, a entrega a alguma forma de alegria, de prazer, como maneira de escapar, sair, encontrar uma saída para um contexto, olha como eu falo chique, hein? Adverso. E aí, depois que os dois se beijam, acontece uma coisa super interessante nesse conto, né? O Caio Fernando Abreu, ele é extremamente moderno, ele tem então sempre um experimentalismo, apresenta sempre coisas novas, e tanto que nenhum conto é igual ao outro. Veja, você se lembra que eu tinha chamado a atenção desse aspecto? O conto começa assim, foi a primeira pessoa que viu quando entrou. Essa é a perspectiva dela, da mocinha. Então o narrador conta a história pela perspectiva da mocinha. Então, quando os dois se beijam e se despedem, se afastam, o que acontece? O narrador já muda a perspectiva, passa a contar a história pela perspectiva do rapazinho. Então tá aqui, ó, foi a última pessoa que viu ao sair. Eu vou repetir, ó. Começa pela perspectiva da moça, a narração, foi a primeira pessoa que viu quando entrou, e agora passa para a perspectiva do rapaz. Foi a última pessoa que viu ao sair. E olha que interessante, lá no comecinho do conto, a mocinha dentro do apartamento, ela entediada, ela olha para fora, olha para a janela, olha para o céu, e o que ela diz? Lembra? Ela viu o quê? Um céu tão claro que não era o céu normal de Sampa, com uma lua quase cheia e Júpiter e Saturno muito próximos. Agora o rapaz sai do apartamento, está lá na rua, ele olha para o céu e o narrador nos diz o quê? O que o rapaz nos vê? O que o rapaz vê? Um céu tão claro que não era o céu normal de Sampa, com uma lua quase cheia e Júpiter e Saturno muito próximos. Gente, que genial isso, esse jogo de espelhamentos. Ah, e tem mais. No comecinho do conto, quando se fala que a moça estava lá parada e entediada na festa, naquele apartamento, na Avenida Henrique Schaumann, o narrador nos fala que ela parecia um quadro, uma aquarela. Agora o rapaz encostado a um poste, acho que está encostado a um poste, ali no meio da rua, parado, o nosso narrador nos fala, ele parecia um quadro pintado a óleo. Então, da janela do apartamento, ela grita uma coisa para o rapaz ali na rua que ele não consegue ouvir, principalmente porque passa um carro com som altíssimo e está tocando que música, gente? Justamente esse trecho. Se Deus quiser, um dia acabo voando. Esse trechinho aqui, se Deus quiser, um dia acabo voando, é da música Baila Comigo, da Rita Lee, de 1980, que ela é interessante porque, por meio de uma anáfora, anáfora você lembra o que é, né? Você começar várias frases, orações, versos, aqui estrofes, pela mesma expressão. Aqui em Baila Comigo é a expressão se Deus quiser, como canta aqui, um dia acabo voando, em outro momento, se Deus quiser, um dia eu quero ser índio, quer dizer, um dia eu quero, veja, de novo essa coisa, eu quero realizar sonhos, sabe, eu quero sair dessa realidade, eu quero sonhar, eu quero imaginar um contexto, uma situação, uma vida melhor. E aí no refrão ela canta, baila comigo, veja, baila comigo, quer dizer, vamos encontrar algum prazer no meio de tanta opressão, de tanta adversidade. Existe uma maneira, né, de a gente ainda assim encontrar um caminho e encontrar felicidade. Baila
comigo que a Rita Lee é outra contemporânea do Caio Fernando Abreu. Ela viveu também o mesmo contexto do Caio Fernando Abreu. Então, quando ele ouve essa música, nós nos encaminhamos para o final do conto. O conto termina assim, ó. De repente, um carro freou atrás dele, o rádio gritando: se Deus quiser, um dia acabo voando. Na cabeça dele soaram 5 tiros. Olha, referência ao assassinato de John Lennon. De onde estava, não conseguiria ver os olhos da moça. De onde estava, a moça não conseguiria ver os olhos dele. Tá vendo a estrutura espelhada novamente? Mas as memórias de cada um eram tantas que ela imediatamente entendeu e aceitou, desaparecendo da janela no exato instante em que ele atravessou a avenida, sem olhar para trás. Olha a mensagem: sem olhar para trás. O passado é uma roupa velha que não nos cabe mais. Então tivemos todo esse repertório. Veja aí, Júpiter se encontra com Saturno, e aí esse encontro, qual é a mudança que está sendo anunciada? Esquece isso agora. Vamos em frente com outro contexto, com uma outra realidade, com outros prazeres. O passado é uma roupa que não nos cabe, que não nos serve mais. Agora é interessante perceber que no final, o que eu acabei de falar? Os dois se encontraram, né, e entraram abriram caminho para uma nova realidade. Ela se afasta da janela, não olha mais para trás, ele vai embora para a rua e não olha mais para trás. Então há um encontro de dois. Esse encontro de dois parece que já estava anunciado no título do conto: o dia que Júpiter encontrou Saturno. Será que os dois são esses astros, esses planetas? Quem que é Júpiter, quem que é Saturno? Tem um trecho interessante, num diálogo, em que a mocinha, né, fala assim, ó: vou ver Júpiter e me lembrar de você. Então, quando ela olha para Júpiter e lembra dele, ela associa o rapaz a Júpiter. E ele, nessa estrutura conhecida nesse conto, né, que é a estrutura espelhada, ele responde: vou ver Saturno e me lembrar de você. Então, quando ele olhar para Saturno, vai lembrar dela. Então, ela é Saturno, ele é Júpiter. O dia que Júpiter encontrou Saturno, o dia em que ele encontrou ela. Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente em relação ao conto O Dia que Júpiter Encontrou Saturno, que está no livro Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu. Espero que minhas observações tenham sido úteis. Se você gostou, curte aí. Deixe um comentário e compartilhe em suas redes sociais, que conhecimento é para isso mesmo, é para ser compartilhado. E se você quiser os comentários, os outros contos de Morangos Mofados cobrados pelo vestibular da Unicamp, é só acessar essa playlist aqui, tá? E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho para ficar sempre sabendo em primeira mão de nossas novidades. Um beijo, sabor morangos, não mofados, mas morangos gostosinhos, e até o nosso próximo encontro.